Olá pessoal, nesse vídeo de hoje, no Na Área com Marco Geves, eu vou te contar quem é o banqueiro mineiro, investidor surpresa, que vai aportar 100 milhões de reais por parte da SAF do Galo. Vamos comentar também sobre essa porcentagem, de onde surgiu essa pessoa, e quem é, de fato, vamos contar um pouco da vida, né, como entrou nesse negócio a situação. Vamos falar também sobre o Rubens Menin, deu uma entrevista ontem, muitas pessoas estão falando, ele admitiu alguns erros da gestão e projetou um time competitivo para 2024, será? Você tá na área com Marco Geves e depois da vinheta eu volto com todas as informações. Antes de mais nada, eu queria pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, é fundamental pra gente, você sabe o tanto que você ajuda o canal Bica Galo com o seu like. Somos um canal independente, criamos conteúdo diário, responsável, jornalístico para você. Então, o seu like é muito importante para a gente, para o YouTube recomendar o conteúdo para outras pessoas. E se puder também, se inscreva aqui no canal, um canal que trata a informação com responsabilidade e o torcedor com respeito, tá bom? Vamos começar falando aqui sobre esse novo investidor, esse banqueiro, novo investidor da SAF, investidor surpresa, como estão falando por aí. Quem é Daniel Vorcaro, né? O Daniel Vorcaro é um homem de 39 anos, tá? Ele é dono e CEO do Banco Master, antigo Banco Máxima, e também de uma série de outros negócios, desde o ramo imobiliário até marcas de roupa de luxo e inclusive dono também de um dos principais hotéis de São Paulo, que tem aqui em Belo Horizonte também, que é o Fasano, né? O Hotel Fasano, só para vocês terem uma ideia, a diária no hotel do Daniel Vorcaro é cerca de R$ 3.500 por dia, tá? Então, assim, é realmente para quem tem muita grana. E o que esse cara tem a ver com o Galo, né? O Daniel Vorcaro, ele vai ser um dos sócios da SAF do Atlético, tá? A informação ela foi trazida em primeira mão pela Central do Galo e a gente conseguiu confirmar essa informação com alguns complementos aqui no Bica Galo, tá? O Daniel Vorcaro, ele vai vai aportar 100 milhões de reais na SAF do Atlético para ter direito a 11% da SAF, então será um dos investidores principais da SAF do Galo, né? Lembrando que os outros 100 milhões ficam por conta do FIGA, que é o Fundo de Investimento do Galo, onde vai ter uma série de empresários atleticanos reunidos e vão formar esse fundo de investimento que irá entrar também como um dos proprietários da SAF. Nesse fundo, por exemplo, vai estar o Renato Salvador, que é um dos 4 R's, inclusive não está fora da SAF, tá? Para deixar claro isso, Renato Salvador está na SAF, tanto como um 4R, né? Um dos R's, quanto como um investidor do FIGA também. Então o Rubens Menin confirmou que ele está nas duas pontas, tá? Sobre essa questão do Renato Salvador. E então vai ter esses 100 milhões do FIGA, vai ter esses 100 milhões do Daniel Vorcaro, que ele em pessoa vai ser ali o responsável, dono de 11% da SAF do Atlético, e os outros 713 milhões serão divididos entre família Menin e Ricardo Guimarães, né? O Menin vai ter cerca de 68% da SAF, Ricardo Guimarães 10%. O Renato Salvador também está incluído nessa negociação, né? Como um dos 4 R's. Então esse é o formato da SAF do Atlético hoje. O Daniel Vorcaro, ele ficou famoso recentemente porque deu uma festa num condomínio de luxo em Nova Lima, aqui na Grande BH, que custou cerca de 15 milhões para a filha dele, de 15 anos. Uma festa de 15 anos, valendo 15 milhões. Teve DJ Alok, teve outros DJs. Ele é dono de várias marcas de luxo de roupa, dono da Dudalina, representa John John e tudo mais. Então é um cara com muita grana, é mineiro, tá? É um banqueiro mineiro, é atleticano e este é o novo investidor, o investidor surpresa, tá? Da SAF do Atlético, furo novamente repetindo aqui da Central do Galo. Então essa pessoa vai ser responsável aí por 11% da SAF do Galo, tá? Se você conhece, já ouviu falar ou nunca ouviu falar sobre esse Daniel Vorcaro, deixa aqui nos comentários a sua opinião, mas fato é, tá entrando com muita grana e é bilionário, tá? Então pode ser que futuramente esse investimento aporte mais dinheiro, vai saber. Uma pausa no seu vídeo aqui para eu dar um recadinho e falar uma coisa muito importante. Você que é empresário, tá precisando de contabilidade, tá precisando de abrir sua empresa, tá precisando de fazer declaração de imposto de renda, onde é uma contabilidade simplificada que te ensina, que faz as coisas de uma forma simples para que você aprenda também, tá? Para
procura lá a Custom Contabilidade, inclusive o Bica Galo é uma empresa e o Bica Galo é cliente da Custom, assim nasceu essa relação. Hoje a Custom está com a gente aqui, abriu a nossa empresa, cuida de toda a parte financeira do canal Bica Galo, isso é muito importante. Procura a minha amiga Bárbara lá no Instagram, custom.contabilidade, ou também pode chamar no WhatsApp, o número é o 31 98381 1970, 31 98381 1970. Custom é contabilidade de um jeito simples para você entender. Tá, agora vamos falar sobre a situação do Rubens Menin, né? O Rubens Menin deu uma entrevista ontem ao canal Breno Galante, né? Uma entrevista muito boa por parte do Breno Galante e, de certa forma, boa também por parte do Rubens Menin. Mas quando eu falo assim, quando eu titubei um pouco, é porque dá pra gente perceber que ele tem a condição financeira, ele tem dinheiro. Mas quando a gente fala de know-how, quando a gente fala de entendimento de futebol, a gente vê que não é bem assim, né? Você percebe ali nas falas do Rubens Menin que ele é o chairman, ele é o cara do conselho ali, né? Do board da empresa, né? Como a gente fala no mercado corporativo. E então, assim, é mais um torcedor com grana, endinheirado, do que, de fato, um gestor do futebol do Atlético, né? Ele deixou claro isso quando foi perguntado, por exemplo, sobre o Filipão, né? Sobre a manutenção do Filipão. Ele falou que, na opinião dele, ele vê qualidade no Filipão, que é um cara vivido, que é um cara que é campeão do mundo, que é gestor de vestiário, mas não falou, por exemplo, que o Filipão tem um desempenho ruim, né? Não admitiu que o desempenho do Filipão tá ruim, pediu paciência, então me parece que indica uma permanência do Filipão, talvez até mesmo ao final do ano. É claro que se perde 2, 3 seguidas ou acontece uma goleada, uma catástrofe, ele não vai segurar, mas deixou muito claro que gosta do Filipão. E ele deixou muito claro também, uma coisa que eu percebi nessa entrevista do Rubens Menin, é que ele não participa muito do dia a dia, né? Como eu disse, ele é o cara que põe dinheiro, mas ele não participa muito do dia a dia. Por exemplo, ao ser perguntado se os 40 milhões seriam de fato o dinheiro investido para contratações em 2024, ele falou, uai, eu não tô sabendo isso não tem essa informação. E essa informação ele foi dada há pouco pelo Bruno Musi, que é o CEO do clube. Então aí você percebe uma divergência de informações, você percebe que não existe um alinhamento e que de fato ele não participa dessas decisões mais práticas, né, do Galo. Então e que bom, né? De alguma forma que bom. Porque eu quero que participem pessoas que de fato tenham um entendimento do futebol, pessoas que de fato conheçam, sejam gestores esportivos de fato. Também não é o caso do Bruno Musi. Bruno Musi é um cara que eu acho muito bom, mas ele é bom para o lado financeiro, para o lado administrativo, né? Para mexer com futebol, claramente não é a dele, né? Então, quando você vai conversar sobre futebol, ele dá uma travada. Mas você vai falar de orçamento, de SAF, de dinheiro, de planejamento, ele já é um cara que domina o assunto. E Rubens Menin admitiu erros na gestão. Aleluia! Pois é, admitiu erros na gestão. Falou que, por exemplo, a saída do Turco foi um erro lá quando demitiu o Turco, que estava com 70 e tantos % de aproveitamento e que não deveria ter demitido. Particularmente, todo mundo pedia a demissão do Turco, né? E esse foi o erro que ele classifica na gestão dele, né? Projetou um time competitivo para 2024, falou que o Atlético não garante que vai dar certo essa montagem de elenco para 2024, mas que vai montar um time competitivo. Então ele falou que deve ser mais do que 40 milhões o valor investido de fato em contratações, né? Contradizendo essa informação anterior do Bruno Musi. Não falou qual que é o valor, mas falou que deve ter um investimento maior. E, gente, cá pra nós, esse tipo de gente não entra pra perder, né? Esse tipo de gente não entra pra perder num negócio. Então, o cara, com certeza, ele quer ali alavancar o time, colocar um time competitivo pra, no futuro, gerar um retorno do investimento, né? O que a gente chama de ROI. Né? Então, basicamente é isso, né? Vai projetar um time competitivo para 2024, vai montar, não falou em reformulação, defendeu o atual elenco, disse que inclusive o atual elenco tem virtudes, que são jogadores muito bons, mas que passam por uma má fase. Então, assim, não fez tanta meia-culpa, não admitiu os erros que a gente esperava, falou sobre a venda do shopping, inclusive o Musi trouxe essa informação hoje, que 165 milhões da venda do shopping serão utilizados para pagar parte da dívida, né, que foi para a SAF, né? O Atlético hoje é um clube sem dívidas na associação, mas a SAF
absorveu ou está absorvendo toda essa dívida para ter esse aporte em outubro de 913 milhões à vista e quitar boa parte dessa dívida. Claro que vai ficar uma dívida ainda e tudo mais, mas a boa parte vai ser quitada já em outubro. Então essas foram as informações aí que o Rubens Menin passou. Como eu disse, uma entrevista razoável, né? Uma entrevista de um claro torcedor, mas um cara que de fato é um dos donos do Clube Atlético Mineiro hoje. Né? Se você assistiu, se você não assistiu, se você gostou desse vídeo, queria pedir para você deixar o seu like, tá bom? Assista o vídeo até o final, é importante pra gente que você assista esse vídeo até o final, porque a gente sempre tem informações para passar. O like é fundamental para o canal Bica Galo. Eu peço que você se inscreva num canal que trata você com respeito e trata a informação com responsabilidade. Muito obrigado pela sua audiência de hoje. Este foi Na Área com o Marco Gebes. Vou ficando por aqui. Eu sou Marco Gebes e eu fui.